Deus é bom, né? Deus é bom. Queridos, nós estamos vivendo o ID, né? O ID do nosso Senhor Jesus Cristo. A ordenança que Deus deixou para cada um de nós. A ordenança que o Senhor Jesus Cristo deixou para cada um de nós. E seguindo essa linha de pensamento de viver o ID do Senhor, o ano do discipulado esse que já começou, né, com a liderança e vai chegar até a membresia, em nome de Jesus. Você crê nisso? Nós vamos trazer uma palavra nessa noite com o seguinte título: Uma vida de aliança. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Salmos de número 25. Salmos de número 25, no verso 14. Aleluia! Ou misericórdia. Salmo de número 25, no verso 14, diz assim a palavra de Deus: A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Repetindo, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a tua aliança. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, te agradecemos, ó Deus, pela leitura das tuas Escrituras. Ó Deus, que tu possa falar conosco nessa noite. Nós abrimos o nosso coração, o nosso entendimento, nos despojamos de nós mesmos e queremos tão somente escutar a Tua palavra. Nos abençoa, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, para contextualizar essa mensagem, eu vou fazer rapidamente um resumo aqui, falando um pouquinho da criação, né? A criação de Deus. Nós somos criação de Deus, amém? Lá no Jardim do Éden, Deus colocou ali Adão, primeiramente, Eva foi formada posteriormente, e os dois ali tinham um relacionamento com Deus. Ao final da tarde, Deus ia ter com os dois, né? O nosso Deus é um Deus de relacionamento, e Ele queria, porque queria, ter aquele relacionamento com o Adão e com a Eva. Os dois viviam no paraíso, no Jardim do Éden, um lugar que foi construído, arquitetado pelo nosso Deus para viver as delícias. É o Jardim do Éden. E ali, naquele lugar, era para o homem ter uma intimidade por completo com Deus, não dar lugar ao pecado. Mas houve a entrada do pecado. O pecado entrou. Adão se deixou levar, se ausentou da sua responsabilidade como sacerdote, porque a culpa não foi de Eva, a culpa foi dos dois. Muitos culpam Eva, mas os dois erraram, porque Adão se ausentou da sua responsabilidade, e o pecado entrou. Um grande abismo se formou entre o homem e Deus. Uma aliança foi rompida, né? Mas no coração de Deus, sempre havia, sempre houve, e é desejo dele ter relacionamento comigo e com você, ter intimidade com a sua criação. Quantos querem ter intimidade com Deus? Então é desejo de Deus. Mas o problema é que o homem, ele se afasta de Deus. Numa facilidade, o homem se afasta de Deus. A aliança, ela rompe. Não era para ser assim. Sabe a aliança que vende nessa loja de bijuteria que custa R$3? Aquela aliança, se você bater o martelo, ela quebra. Diferente de uma aliança de ouro, que não se rompe. Eu lembro de Noé. Noé que vivia, né, no meio de um povo que não fazia as coisas de acordo com a vontade de Deus. Ali também houve uma quebra de aliança, mas em Noé e na sua família, tudo foi refeito, e Deus fez uma nova aliança com o homem.
veio o arco-íris, e Deus ali colocou a seguinte situação: em águas o mundo não mais vai acabar. Ou seja, Deus é um Deus de aliança. Eu volto para o texto onde a gente leu, aqui em Salmo, o salmista colocando: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O texto, querido, fala sobre intimidade com o Senhor. É interessante que em Provérbios, capítulo 9, verso 10, você não precisa abrir, eu vou citar, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então significa dizer que para você ter intimidade com o Senhor, é necessário ter temor, é necessário ter sabedoria. Quantos aqui querem ter sabedoria? Quando falamos em sabedoria, sabedoria. O texto nos leva logo a pensar em Salomão, lá em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 10. Salomão, ele podia pedir qualquer coisa para Deus, porque Deus falou com ele: peça-me qualquer coisa, eu te darei. Sabe o que aquele homem pediu? Sabedoria e conhecimento. Ah, queridos, quantos momentos em nossa vida, na minha e na sua, que nós pensamos assim: ah, se eu tivesse tido sabedoria. Ah, se eu tivesse tido um pouquinho mais de conhecimento, eu não tinha feito daquela forma. Às vezes, e quase 100% das vezes, erramos por falta de sabedoria. A intimidade do Senhor é para os que o temem. E para temer a Deus e viver em novidade de vida, dia após dia, é necessário nós termos sabedoria. A partir do momento, queridos, que nós temos sabedoria em tudo, em todas as coisas da nossa vida, tudo, nós começamos a ter intimidade com Deus. Eu pergunto novamente para você: quantos aqui querem ser íntimos de Deus? Sabe o que é ter intimidade com Deus? Vamos falar um pouquinho de casal? O casal, para se entender bem, tem que ter intimidade. É saber conhecer o seu cônjuge no olhar. Eu falo com a minha esposa no olhar. Ela fala comigo no olhar. Eu sei quando ela está me aprovando, eu sei quando ela está me desaprovando. O olho dela lacrimeja, isso aqui fica preto. Aí eu sei que eu estou fazendo besteira. Sabedoria. Eu dou um passo atrás e me corrijo, não é isso, querida? E o Espírito Santo de Deus, ele nos dá a facilidade de nos alertar. Porque muitas vezes rompemos a nossa aliança com Deus agindo de maneira errada. Porque nós somos pecadores. Amém, queridos? Mas nós somos também santos lutando contra o pecado. Porque em Jesus nós somos santificados. Então o pecado não tem mais domínio sobre mim e sobre você. Por isso nós temos que ouvir o Espírito Santo de Deus. E ouvindo o Espírito Santo de Deus, nós temos da parte do Senhor a sabedoria. Porque se tapamos os nossos ouvidos e não escutamos a voz do Senhor, porque a voz do Senhor é audível, nós estamos agindo sem sabedoria. E sem a sabedoria da parte de Deus, nós não estamos sendo íntimos do Senhor. Falamos que queremos ser íntimos dEle, mas fugimos da presença dEle. Assim como Adão fugiu da presença do Senhor. Adão, onde tu estás? Porque Deus fala conosco. Quantos creem nisso? Durante o teu dia, assim como o meu dia, Deus fala contigo. Renato, onde tu estás? Eu estou aqui, Senhor. Ah, mas eu trabalho num lugar onde só tem ímpio. Glória a Deus, rapaz. Você está em missão naquele lugar.
Faça a diferença. Viva no Espírito. Afinal de contas, você tem uma aliança com o Senhor. E se tu tens uma aliança com Deus, essa aliança ela vai fazer diferença lá no lugar onde Deus te colocou. No teu trabalho, na tua escola, na tua família. Quem sabe na tua família só você é crente. Se você está firmado com Deus, a aliança que tu tem com o Senhor vai fazer toda a diferença naquele lugar. Quantos problemas, quantos acontecem na nossa vida porque agimos sem sabedoria? E se tivéssemos um pouco de sabedoria, não vivenciaríamos determinadas situações que nós deixaríamos de lado ou contornaria aquela situação. Ah, queridos, nós precisamos ser íntimos de Deus. Íntimos de Deus. Sabe quando nós não entendemos o nosso irmão? Não entendemos. Porque nós vivemos aqui numa comunidade. São cabeças diferentes, formações diferentes. Eu não sou igual a Gilson, que não é igual a Dilson, que não é igual a Rogério. Mas nós vivemos numa comunidade. Nós estamos no mesmo ministério de pastores. Então eu procuro entender ao meu irmão Rogério, eu procuro entender ao meu irmão Gilson, como também procuro entender ao meu irmão Adilson. E quantas são as vezes que nós, como igreja, não entendemos o nosso irmão e rompemos a aliança com ele. E não temos a coragem de pedir perdão. Ah, não, eu estou certo, eu não vou pedir perdão. Eu vou passar por um lado, porque deixa ele passar pelo outro. Eu não quero saber mais dele. Ele lá e eu cá. Rompemos a aliança com o irmão. Rompemos a aliança com Deus. E ainda trazemos para a nossa vida, porque não pedimos perdão, brasas sobre nossa cabeça. Porque vamos lá e participamos da ceia assim mesmo. Ah, queridos, é tempo de nós despertarmos. Se vivemos uma aliança com Deus, para que viver em picuinhas? Entenda o seu irmão. Saiba que ele também está em obras, assim como você. É necessário ter esse conserto diariamente. Sabe, os nossos olhos, janela da alma. Você diz que está com aliança com Deus, mas o que nós estamos olhando? O que você está vendo? O que está adentrando a sua alma através dos seus olhos? Sabe aquele momento que você está sozinho? Você não está sozinho não, querido. O Espírito Santo está do teu lado. A palavra de Deus diz, não apagueis o Espírito. Só nós mesmos podemos apagar o Espírito Santo dentro de nós. Deixar ele no cantinho e fazer de acordo com a nossa concupiscência, que são os desejos carnais. E aí afirmamos, nós temos sabedoria. Sabedoria não tem não, querido. Porque se tivesse, já tinha fugido do pecado. Porque a palavra de Deus diz que se você fugir do pecado, se você fugir do diabo, o pecado não vai reinar sobre a tua vida. Sabe, faltamos sabedoria quando nos deixamos levar pelas más conversações. Ah, não tem isso aqui na igreja não, pastor. Tem sim. Tem. Ao invés, queridos, de você se deixar levar pela contaminação, faça diferente, contagie o teu irmão, fala assim, não, querido, você está entendendo tudo errado. Não é por aí não. É desse jeito. Faça a diferença. Se você está aliançado com Deus, você vai pegar aquela palavra que está vindo para você de maneira maldita e vai transformar aquela situação. Vai reverter, vai trazer bênção para aquele irmão que está trazendo uma má conversação para você. Quantos estão entendendo? Você tem que ser agente de Deus. Nós temos que ser agente de Deus. Se estamos aliançados com Deus, nós temos que fazer a diferença. Faltamos com sabedoria
quando nós nos isentamos da nossa identidade em crente em Jesus. Quantos aqui têm uma identidade como cristão nessa terra? Porque bem disse pastor Rogério, na oração que nós fizemos aqui no início, somos peregrinos nessa terra. A nossa identidade, ela tem um registro próprio lá no reino. E é para lá que nós vamos. Eu tenho certeza que eu vou para lá. Você tem certeza? Então permaneça de pé. Vigie para que não caia. Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas eu te falo uma coisa. Se a tua aliança romper, o cair é complicado demais. E para levantar, meu irmão. Porque diz a palavra de Deus que 7 vezes nós ficamos pior. Ah, queridos, eu não quero ficar 7 vezes pior, não. Imagina a nossa casa que uma vez está arrumadinha, com o Espírito Santo de Deus reinando, a gente aliançado com Deus, e aí você resolve virar as costas para Deus, romper aquela aliança. E aquela casa que uma vez ficou arrumada fica 7 vezes pior. Quando a Bíblia fala que é 7 vezes pior, meu irmão, minha irmã, um lugar que era ocupado pelo Espírito de Deus, 7 demônios vão ocupar. E isso por baixo. Falta-nos sabedoria quando colocamos o nosso trabalho na frente da nossa família, dando prioridade a outras coisas e deixando o nosso casamento de lado, deixando nossos filhos de lado. Até mesmo o nosso trabalho na igreja, ocupando um posto que não deveria ocupar. Porque Jesus está em primeiro lugar, a nossa família está em segundo lugar. O trabalho vem posterior. Depois vem o seu serviço na casa do Senhor. Mas tudo não está numa pirâmide de cima para baixo, mas numa circunferência. Tem ordens de prioridade. Como organizar isso? Deus te dá a direção, mas é necessário ter sabedoria. Ah, queridos, com temor do Senhor, este te leva a ter intimidade com Deus. E o salmista, ele afirma que Deus vai te dar a conhecer a sua aliança. Se você tem intimidade com Deus e tens temor do Senhor, a aliança de Deus, Ele vai se dar a conhecer contigo. Você vai ser um com o teu Deus, não de falar, mas de vivenciar. Ah, pastor, eu não consigo ser crente 100% no dia. Ué, meu irmão, então tem algum problema. Temos que ser, sim, crente 100%. Sabe aquela oração que muitos fazem? Senhor, entrando na sua presença. Não, você já tem que estar na presença de Deus. Que isso? Deixou o Espírito Santo de lado e foi viver a vida? Igual aquele cara lá do mundo? Deixa a vida levar? Não. O Espírito Santo, ele sim, tem que te conduzir por águas tranquilas. Se você está aliançado com Deus, tudo e todas as coisas que você for fazer, você vai pedir a direção de Deus. Pastor, como posso ter intimidade com Deus? A Bíblia. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Sabe esse folhear da Bíblia aqui, ó, essas páginas? Deus está falando. Há quanto tempo você não pega a tua Bíblia e medita e escuta a voz do Senhor? É necessário termos intimidade com Deus. Quer ter intimidade com Deus? Venha aos cultos. Amém? Glória a Deus que você está aqui. Temos que ajustar o nosso foco, queridos.
A nossa meta é Jesus Cristo. A nossa visão, ela tem que ser Jesus Cristo. Engraçado que eu estava preparando essa palavra, aí chegou um colega do meu trabalho, hoje, eles estavam conversando alguma coisa que não era do agrado de Deus, se é que você me entende, com o celular na mão e dando risadinha. E todos sabem que eu sou pastor lá. Aí esse colega falou assim: Renato, vou te mostrar um negócio. Aí eu olhei para a cara dele, já fulminando, né? O que você quer me mostrar, querido? Você tem certeza que você vai me mostrar isso? Não vou não. Acho que é melhor não. Aí eu, no culto racional, eu orei para aquele rapaz, porque ele vai conhecer a Jesus, está perdido. Mas se eu não estou aliançado com meu Deus, e naquele momento eu falo assim: ninguém está vendo, só um pouquinho, esse pouquinho pode romper a minha aliança com Deus. E aí nós perdemos a unção. Queridos, quando nós perdemos a unção, que é a aprovação da parte do Senhor na nossa vida, sabe, fica um vazio dentro de nós. E esse vazio é ocupado por demônios, que nos tiram da presença do Senhor. Não queira isso para a tua vida. Não queira isso para a tua vida. Com Deus não se brinca, não se zomba. Muito pelo contrário, se Deus te chamou, querido, exerça o teu sacerdócio em Cristo Jesus e faça a diferença. É mediante a intimidade que nós temos com o Senhor que a nossa aliança vai sendo fortificada nele. Quebramos a aliança quando nós não temos tempo para orar. Nós temos tempo para tudo e todas as coisas. Nós temos tempo para o WhatsApp, para o Facebook, para assistir novela. Novelas essas que estão adentrando a nossa casa com situações imundas. Lembra dos olhos, que são a janela das almas, da alma? Você se protege do mundo, mas deixa o mundo adentrar a tua casa através de novelas. Mas não tem crente aqui na Nova Vida que faça isso. Somente no estado de São Paulo. E aí quebramos a nossa aliança dessa forma. Quando não exercemos o sacerdócio de Cristo Jesus. Já pensou se nessa conversa que eu tive com um colega lá no trabalho, eu esquecesse a minha identidade de cristão? Eu ia romper a minha aliança. Quando agimos segundo os nossos próprios conceitos, estamos quebrando uma aliança com Deus. Porque nos deixamos levar pela nossa carnalidade. Sabe quem afasta de nós a presença do Senhor? Não é o diabo, é a sua carne. A nossa luta é contra a carne. O Espírito, ele milita contra a carne. Quebramos a nossa aliança quando não nos sujeitamos a Deus e nos tornamos soberbos. Ou seja, nós é que sabemos tudo, Deus não sabe de nada. Lá em Tiago, capítulo 4, no verso 6 e 7, diz assim: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É desse jeito, querido. Sujeite-se à vontade de Deus. Nós não sabemos nada. 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 A nossa dependência, ela tem que estar em Cristo Jesus. A nossa dependência tem que estar com nossos ouvidos abertos ao que o Espírito Santo de Deus está ministrando sobre nós. Quantas vezes o sinal amarelo acende e você resolve avançar? Dá tempo.
Não é assim, motorista? Dá tempo. E você passou e o sinal já estava vermelho. Pela misericórdia de Deus, você não foi pego por um carro. Traz isso para a tua vida. Só um pouquinho. É pela misericórdia de Deus que Deus nos guarda, nos protege. Mas até quando? Até quando vamos brincar de sermos cristãos? Até quando vamos brincar? Porque Jesus Cristo está às portas. Ele está batendo. E aí? Como é que vai estar a sua aliança? Queridos, a aliança é um círculo infindável. Não tem início, não tem fim. E essa é a relação que Deus quer ter comigo e com você. Sabe, uma relação de amizade, de confiança. Alguns homens na Bíblia foram colocados como amigos de Deus. Quantos querem ser amigos de Deus aqui? Sabe, é uma diferença muito grande de amigo para colega. Amigo, a gente pode confiar. Colega, nem tanto. Muitos ainda estão como status de colega. Colegas de Deus. Porque se deixam levar pelas concupiscências desse mundo. Entre parênteses, os desejos desse mundo. Com quem você tem feito a sua aliança? Com quem você tem feito a sua aliança? Será que você tem se aliançado com a sua carne? A carne é fraca, pastor. O espírito é forte. Aleluia! O Espírito Santo faz toda a diferença, meu irmão. Ele faz toda a diferença. Será que você tem se aliançado com as coisas desse mundo? Porque é muito fácil você colocar uma aliança mundana. Porque o diabo, ele faz assim, ó, ele te traz de mão aberta. E numa facilidade. Mas é uma aliança que vai te levar à morte. Morte física, morte espiritual. Quando a aliança com Deus vai te levar à eternidade. E a eternidade na glória do Senhor. Deus te chama hoje, queridos, para ter uma aliança com Ele. Pastor, eu sou crente, eu já tenho aliança com Ele. Será? Como é que está a tua aliança? Sabe quando a sua aliança está toda arranhada, cheia de marcas, e você leva no ourive, para ele dar aquele polimento e sai brilhando? A tua aliança tem que estar brilhando. Tem que estar brilhando, não tem que ter marca nenhuma. De tempos em tempos, nós temos que fazer isso. Sabe, o ourive é Jesus Cristo de Nazaré. É o Espírito Santo de Deus. Ele precisa, Ele quer trazer um polimento para nossas vidas. Eu convido você a ficar de pé nessa hora. Os irmãos do vocal, por favor, se posicionem. Nós vamos cantar um corinho, Deus de aliança. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. E nessa hora, enquanto nós estivermos cantando esse corinho, se liga em Deus, renova a tua aliança com Ele. Você que já tem Jesus, renova a sua aliança com Ele. Porque Deus está aqui nesse lugar. O Espírito de Deus está nesse lugar. E Ele é o ourives que quer tratar conosco nessa noite. Fecha teus olhos.
Eu sei que os seus olhos, aleluia, sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És eu de perto e também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Queridos, antes de prosseguir com esse louvor, ainda de olhos fechados, eu não sei qual é a tua condição nessa noite. Eu não sei qual é a tua condição nessa noite. Quem sabe no meio de nós existem pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de confessar Jesus Cristo e ter a nova aliança em Cristo Jesus. Aliança essa que Ele te restaura de todo pecado. Eu quero te dar essa oportunidade. Você que está aqui no nosso meio que não tem Jesus ainda, levanta a tua mão que eu quero orar por você. Você que está no nosso meio e porventura andou afastado do caminho do Senhor, Deus quer renovar a sua aliança contigo. Querido, se você andou desgarrado da ovelha do Senhor, das ovelhas de Deus, e está aqui nessa noite, é porque Deus está te chamando. Cadê você, querido? Que estava desgarrado do Senhor, está aqui nessa noite. Eu quero orar por você. Cabe a você levantar a tua mão, ter uma atitude de mudança de vida na tua vida. Sei que os seus olhos, enquanto o louvor está tocando, eu te dou a liberdade, caso você queira sair do seu lugar e vir até aqui na frente, porque nós queremos orar por você. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Aleluia. És Deus de perto e também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua
tua palavra vai Aleluia. se cumprir. Queridos, a Monique, ela está aqui na frente. Ela está voltando para Jesus Cristo. Aleluia! Sabe, mas Deus fala comigo que tem gente aqui dentro que está com a aliança rompida. Ah, queridos, Deus quer fazer uma obra nessa aliança. Ele quer restaurar a aliança contigo. Cadê você, querido? Se você está aqui nessa noite, não foi homem, não foi carne que te trouxe, mas foi o próprio Espírito de Deus. Não saia daqui da mesma forma como você chegou. A Monique, ela já deu esse passo de fé. Nós estamos te esperando aqui. Cadê você? Fizemos menção durante a ministração da palavra de Noé. A arca do Senhor, ela está para se fechar, pelo menos nesse culto aqui. Será que você vai ter uma oportunidade de salvação? A Monique está aqui nessa noite e a porta da arca está se fechando. Eu vou orar pela Monique, mas tem tempo para você ainda. Estenda tuas mãos para cá, na direção da Monique. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida da tua filha, Monique, que nessa noite, ó Deus, ela escutou da tua palavra. Ela escutou o apelo feito pelo Espírito Santo de Deus. E ela está aqui renovando a sua aliança contigo, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua filha. Ó Deus, escreve uma nova história na vida da sua filha. Ó Deus, perdoa todos os seus pecados. Ó Deus, que a tua filha, a partir dessa hora, a partir desse momento, possa viver em novidade de vida. Ó Deus, que a mente de Monique seja renovada em Cristo Jesus, que ela possa tão somente viver as coisas do alto, não estar mais presas nas coisas desse mundo. Nós abençoamos a tua filha Monique, em nome de Jesus Cristo. Monique, faça essa oração comigo, a igreja vai estar te ajudando. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Reescreve o meu nome no livro da vida. Perdoa todos os meus pecados. Eu prometo fazer a tua vontade, ter uma aliança contigo. A partir dessa hora, tu és o meu Deus e eu faço parte do teu povo. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Monique, olha para trás. Essas pessoas são a sua nova família. Família essa que vai te apoiar, família de fé, para te ajudar nesse caminho. Porque o caminho do crente não é fácil. Mas tu tenha certeza, Monique, você tem um amanhã agora. A tua esperança, ela não é mais a última que morre. A tua esperança, ela vive eternamente. E ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Tu tens um Deus que te dá toda a confiança de saber que você é mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. Amém, Monique? As irmãs vão te acompanhar agora, tá bom? Aleluia! Queridos, é noite de unção com óleo. Nós vamos fazer uma oração despedindo a igreja para aqueles que não vão estar recebendo a unção com óleo, porque a unção com óleo é para os enfermos, né? Diz a palavra de Deus: chame os presbíteros e ore
ore com aquela pessoa que está enferma, derrame do teu óleo, e aquela pessoa vai ter a cura, mediante a sua fé em Cristo Jesus. Mas nós vamos fazer uma oração agora, despedindo a igreja, que não vai estar vindo à frente receber a unção com óleo. Mas você que está enfermo, creia tão somente que Jesus Cristo vai te curar. Amém, queridos? Então, fecha teus olhos, levanta tuas mãos, vamos agradecer a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, te agradecemos, ó Deus, pelo culto, Senhor, dessa noite, pela palavra ministrada, pela salvação que aconteceu aqui nessa noite. Ó Deus, abençoa-nos, Pai, que possamos vivenciar essa palavra, que, ó Deus, vivamos em aliança contigo, em nome de Jesus Cristo. Leva-nos, ó Deus, debaixo da tua proteção, da tua guarda, que possamos chegar em nossos lares protegidos por ti. Ó Deus, dá-nos uma semana vitoriosa na tua presença. Essa é a nossa oração e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. E todo aquele que crê, diga: Deus te abençoe, queridos, rica e abundantemente. Aqueles que estão enfermos, venham à frente, forme uma fila aqui e vamos estar orando por cada um de vocês.